Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos alunos aí do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui no Centro de Mídias para mais uma aula de geografia para vocês estarem apreciando. E junto comigo está a professora Milene. Como está a professora Milene? Uma boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, alunos, professores, PCNPs, para mais uma aula aí da primeira série do ensino médio. E hoje nós temos muitas coisas, né, professor? Muitos assuntos para discutir, uma aula sobre organismos multilaterais e o comércio. E o que nós temos aí como habilidade, professor? Então vamos aí nas questões aí da habilidades. Antes agradecendo aí a professora Andréia, a professora Mariana e o professor Sérgio, fazem parte aí da equipe do COPED, do currículo de Geografia. Então um agradecimento enorme com eles aí pela participação na aula aqui. Nós vamos ver aí as habilidades e o que vamos trabalhar hoje. Tá? Vamos aí acompanhar na tela. Então nós estamos aí numa aula do ensino médio, da primeira série, segundo bimestre. A habilidade do currículo, definir e descrever os órgãos multilaterais e seu papel na ordenação das relações conflituosas, como o comércio. O temas e o conteúdo, organismos econômicos e internacionais. Tá? Só lembrando aí para vocês, né, que depois vocês vão ter as atividades para fazer, participem do chat, né? Lembrando que é uma ferramenta importante, mas para participar, para dar uma dinâmica para a nossa aula. Tá? E também lembrando que hoje é uma data especial, né, professora? Muito bem, é uma data super especial e eu acredito que os alunos devem estar pensando assim, mas especial por quê? Né, professor? Por que é especial? Porque hoje, né, é o dia do professor de geografia, então parabéns para nós, professora Milene, parabéns a todos os professores de geografia, né, que hoje aí comemoram aí uma data especial, né, mas também parabéns a todos aí que estão, né, usando, né, o Centro de Mídias para estar participando das nossas aulas, perfeito? Vamos dar sequência aí na retomada, professor? Eu acho que nesse momento de pandemia, o parabéns, além de ser, né, para o professor de geografia, que é a data, né, comemorada hoje, mas para todos os professores que estão aí com essa mega incumbência, né, de trabalhar com a educação remota, e a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas, de qualquer forma, todos os professores de geografia sintam-se abraçados virtualmente aí por nós, pela equipe do Centro de Mídias. E antes da gente iniciar aí a nossa aula, eu também gostaria de agradecer aos professores que compõem a equipe curricular, né, o professor Sérgio, a Andréia, a professora Mariana, que está sempre nos apoiando nas atividades. E para que a gente consiga dar início à nossa aula, eu vou trazer, e pela última vez aí, o Parlamento Jovem Brasileiro, que vai aparecer para vocês na tela. Por quê última vez? Né? Porque as inscrições vão até dia 30 de junho, vão até terça-feira. Então, ainda dá tempo. Esse link que aparece para vocês aí na tela é o link que dá acesso ao manual do PJB 2020. Então, não deixe para a última hora, faça a sua inscrição, né? Isso é muito importante. Lembrando, gente, que até terça-feira. Então, sempre tem aquele aluno que deixa para pensar, final de semana eu vou pensar. Aí deixa para fazer a inscrição terça-feira. Terça-feira acontece alguma coisa com a internet, ele não consegue se inscrever. Então, não deixe para a última hora. Aproveita o final de semana, para quem está finalizando, ou para quem ainda vai pensar no projeto de lei, dá tempo. Só que não deixe para a última hora. Tá ok? Então, nós vamos voltar aí para a nossa temática da aula, né? E lembrando que hoje nós temos uma aula sobre organismos multilaterais e o comércio, que é um tema super bacana. E para que a gente consiga dar início, nós vamos fazer uma retomada do que nós vimos na última aula, tá ok? Então, o que nós vimos na última aula? Nós falamos um pouco sobre a globalização, sobre fluxos geográficos, a Agenda 2030 e especificamente sobre o Objetivo 10. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, esses tópicos, até para que a gente consiga contextualizar essa aula, né, que vai utilizar um pouco do que a gente viu na aula passada. A gente precisa lembrar que a globalização, né, um ato de globalizar, ele está totalmente associado aí a fluxos econômicos, né, e também a forma de produzir e a forma de consumir. Então, está totalmente associado. E lembrando que nós falamos de fluxos geográficos e ressaltando que nós temos aí os fluxos imateriais e materiais, né? Esses fluxos geográficos que estruturam aí a nossa dinâmica quando nós falamos também em globalização. E lembrando que quando nós falamos da Agenda 2030 na aula passada e do Objetivo
10, lembrando que nós falamos do objetivo 10, porém são 17 objetivos, né, e 169 metas. E nós trabalhamos especificamente o reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então, só para a gente, né, retomar, faz uma semana que vocês tiveram aula aqui com a gente, então, só para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada. E agora, para esse momento, nós vamos iniciar com uma sondagem, não é isso, professor? É isso aí, né? Aproveitou aí que a professora deu uma reflexão no que foi a aula anterior, falando sobre a globalização, os fluxos geográficos, né, e principalmente a questão da ODS. Vamos dar uma sondagem aí, né? Pode aí, nós vamos abrir o chat, vocês vão participar aí da aula. E aí nós temos uma pergunta aí para vocês. Você já ouviu falar em organizações multilaterais? Em caso positivo, cite um exemplo dessas organizações. Então aproveitem esse tempinho aí, participem da aula e daqui a alguns minutos nós retornamos, né? Bom, professora Milene, muitas participações aqui, né, mas eles tiveram uma certa dificuldade. Talvez falar órgãos multilaterais, né, dá uma certa dificuldade para o aluno entender. Mas vocês vão ver que são órgãos aí que vocês já ouviram falar e o cotidiano de vocês, né, sempre aparece aí na imprensa, na internet, TV, jornal. Então, muitos alunos falaram que não, né? A Manuela, por exemplo, falou que nunca. Né? O Lucas falou que sim, mas não falou qual, né? O Cauã falou sim, mas não sei o que é. Eu achei interessante isso aí. A Karine falou sim, a Karine falou, ó, OTAN, ONU, a OIT, né, a OMC, o FMI. Muito bom, Karine, parabéns. Então são esses grupos aí, mas a maioria falou que não, mas até porque, né, acho que não conseguiu, né, alienar fazer a questão aí do que é um órgão multilateral com os órgãos que a Karine aqui explicitou. A Karine colocou aí de forma, né, muito clara. Parabéns, Karine. O interessante é justamente isso, né? Como é bacana a gente ampliar o nosso vocabulário. Então, como nós utilizamos o termo organizações multilaterais, provavelmente os alunos falaram, poxa vida, nunca ouvi falar. Mas eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, se vocês em algum momento na escola já ouviram falar sobre a ONU, provavelmente sim. Só que eu não vou falar ainda da ONU, porque nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, para que a gente consiga dar continuidade, eu trouxe para vocês aí, para que a gente consiga discutir e compreender um pouquinho mais o que são órgãos multilaterais. Então, vai aparecer aí para vocês na tela e vão acompanhando aqui comigo. Organismos ou organizações internacionais podem ser conhecidas também como instituições multilaterais.
né, criadas em conjunto com as principais nações do planeta, com o objetivo de trabalhar em comum. Esses organismos apresentam desenvolvimento em diferentes áreas da atividade humana. Então, o que é importante a gente ressaltar? Né? Geralmente é formado por um grupo de países, sempre tem aqueles países que são líderes, mas é um grupo, né? Com um objetivo em comum, sempre estão ligadas às diferentes áreas, né? Então, algumas organizações, por exemplo, trabalham com as questões ligadas à paz, ao desenvolvimento humano, entre outras. Então, provavelmente, agora no decorrer da aula, vocês vão começar a compreender o que são esses órgãos multilaterais e vão falar, poxa vida, professora, eu já sabia. Né? Só não conhecia por esse termo. Então, por isso que é importante a gente sempre ampliar o nosso vocabulário. E dando continuidade, vai aparecer aí para vocês na tela alguns itens que podem ser trabalhados quando nós falamos em órgãos multilaterais. Como, por exemplo, política, economia, saúde, segurança, entre outros, né? O que é importante? Geralmente, esses órgãos eles realizam pesquisas conjuntas em diversas áreas. Então, além de discutir esses assuntos, geralmente são órgãos que realizam pesquisas, que trabalham com dados, boa parte estatísticos, né? Então, sempre a gente utiliza aqui na aula, por exemplo, dados da Organização das Nações Unidas, né? A ONU. E isso é justamente porque existe um grupo de pesquisas que trabalham em determinadas áreas, como a gente falou, áreas políticas, econômicas, né, da educação, por exemplo, entre outras. No caso, por exemplo, como eu disse da educação, nós temos a Unesco, que a Unesco ela é a Organização das Nações Unidas, né, para a Educação, Ciência e Cultura, que foi criada aí em 1945, no momento, né, pós-guerra. E a gente também vai citar aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, inclusive até o tema da nossa aula, né? E agora, para que a gente possa dar uma esquentada, agora que vocês já entenderam esse contexto, né, multilateral, nós temos uma atividade, né, professor? Isso, então depois aí de toda essa explicação aí que a professora Milene passou para vocês, vocês vão ter uma atividade aí com 2 perguntas. Então vamos lá na tela para vocês acompanharem. Então, você sabe o que significa a sigla ONU? Tá? Então, é só colocar aí o que significa essa sigla. E na segunda questão, qual o papel exercido pela ONU no mundo? Aí você comenta aí a sua resposta. Então, o chat está aberto aí para vocês, aproveitem, né? Nós vamos deixar alguns minutos, como deixamos aí com a sondagem, e daqui a pouco a gente retorna. Bom, professora Milene, várias respostas, como na sondagem, né? Essa primeira aí, ela estava relativamente fácil, né? Era só
dizer o que significa a sigla ONU, né? Então, o Vitinho, o Rayan, a Sandy, a Maria Luísa, a Giovana responderam Organização das Nações Unidas. Está correto, professora? Tá correto. Eu tô vendo que até a Sandy está participando aqui da nossa aula. Que chique, hein? Mas está correto, né? Organizações das Nações Unidas, né? A sigla ONU tem esse significado. Isso. Eu não achei o Júnior aqui, mas tem o Giovanni e a Ana. A Anne, né, respondendo aí a 2, né? Estabelecendo a paz mundial. Né? Tá também correto aí. E a professora vai dar uma explicação melhor, né? Tem também o Madufer, evitar conflito entre países, que também, né, tem uma colocação correta aí, certo, professora? Muito bem. A gente precisa lembrar que a ONU ela tem diversos objetivos, né? Mas é que, geralmente, quando a gente pensa em ONU, a gente associa justamente essas questões ligadas a conflito, né? Ou até mesmo essa questão ligada à paz entre os países. Então, assim, a lógica que vocês utilizaram para responder, né, de maneira alguma está errado. Porém, existem, sim, outras vertentes, outras frentes que a ONU também trabalha. Então, vai aparecer para vocês na tela. Agora, olha, observem aí, né, que a bandeira, o símbolo e a bandeira das Nações Unidas, né? E a ONU, ela tem o seu surgimento depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que devastou aí dezenas de países e tomou a vida de milhões de seres humanos. E existia na comunidade internacional um sentimento que era necessário aí uma organização que trabalhasse em conjunto, justamente para a promoção da paz e para a promoção de outros assuntos, até mesmo assuntos ligados às questões de desenvolvimento, questões econômicas. Então, a ONU ela surge nesse momento pós-guerra, um momento super importante, onde se faz necessário esse tipo de discussão, né? Então, o planeta todo estava passando por um momento super complexo, com o fim da guerra, países devastados, comunidades super sensíveis aí ao que tinha ocorrido nesse momento de guerra. E aí vem a criação justamente da organização, se a gente pensar no nome, né, na Organização das Nações, dos Países Unidos. Então, era justamente de unir e ter um pensamento em conjunto, fazer o bem em conjunto, né, a promoção da paz. Então, realmente a ONU ela surge nesse momento, nesse contexto geográfico em que o planeta estava passando. E para isso, nesse momento, para contextualizar para vocês, nós vamos ter um vídeo agora super bacana, né, professor? Isso, exato. Vocês vão ver aí um vídeo aí a respeito aí falando sobre a questão das Nações Unidas, né, do secretário-geral, o Antônio Guterres, né? E aí ele falando aí sobre o trabalho em equipe, falando sobre a questão de Nova York e tal. Então vamos passar aí o vídeo para vocês estarem entendendo e depois a professora aqui vai destacar alguns pontos. This is the moment in which we need to assert the value of multilateralism. This is the moment in which we need to recognize that only global solutions can address global problems, and that the UN is the cornerstone of that multilateral approach. We need to try to get rid of this straitjacket of bureaucracy that makes our life so difficult in many of the things we do. And this requires a lot of effort from ourselves, but this also requires a lot of discussion and dialogue and mutual understanding with member states, and to overcome many of the divides that still exist within the organization. Thank you very much to all of you, and Happy New Year.
Muito bem, estamos de volta. Esse vídeo, apesar dele, né, estar em inglês, mas ele está lá com a legenda, ele fica muito claro, ele reforça, né, essa questão da importância de se trabalhar a questão dos organismos multilaterais. Então, ele é importante justamente por conta disso. Esse vídeo, em especial, ele é da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e lá, inclusive, na página deles, vocês encontram aí uma gama, um leque de outras informações e de outros vídeos. Então, fica a dica para você, aluno, né, fazer suas anotações, conversar. A gente sempre reforça isso, da importância do diálogo entre você, aluno, e o seu professor, entre você e os seus colegas, né, o quanto isso vai enriquecer todo esse momento de aprendizagem. Então, esse vídeo realmente ele traz esse olhar, essa contribuição, até mesmo para que a gente consiga ter um panorama do que a ONU pensa quando nós falamos de organismos multilaterais, já que nós citamos, né, que a ONU tem esse viés. E agora nós vamos para uma rápida atividade, né, professor? Exato, né? Só lembrando aí que o que interessante é a frase que ele colocou aí, né, professor? Não basta fazer a coisa certa, temos que conquistar o direito de fazer a coisa certa. Isso aí é importante aí para todos nós. Então vamos ver aí a atividade que vocês vão fazer aí com uma perguntinha básica aí. Tá? Então vamos lá. Qual a importância das ações dessas organizações multilaterais? Então respondo aí no chat e aí nós voltamos daqui a alguns minutos. Aí, professora Milene, bastante contribuições aqui. A Jéssica, evitar conflito entre países. O Luiz Gustavo, paz mundial. O Fred, o Matheus, a Tamires, manter a paz. O João Paulo, estabelecer a paz. O Tiago, manter a união e a paz entre os países, professora. Muito bem. Eu vi que vocês estão aí caminhando, né, por essa questão ligada aí à paz. Mas nós temos outros objetivos também, né? Outras ações que são importantes quando nós falamos desses organismos, dessas organizações. E agora nós vamos ver especificamente uma, que é a OMC. Vai aparecer aí para vocês na tela agora. É a Organização Mundial do Comércio. Então, vamos lá. Ela iniciou suas atividades, né, dia 1º de janeiro de 1995, ou seja, é uma organização recente, em comparação ao que nós falamos, por exemplo, da ONU, né, ou até mesmo da Unesco, e desde então tem atuado como a principal instância para administrar o sistema multilateral de comércio. Lembram do nome da nossa aula? Falava dos organismos multilaterais e o comércio. Então, agora nós já temos aí essa base do que são esses organismos, a importância, né? O que geralmente eles trabalham como frente, e agora nós vamos especificamente entender um pouquinho mais
sobre a OMC. Eu gostaria que voltasse naquele slide, no primeiro slide, isso vai aparecer aí para vocês, e observem aí essa imagem, né? Essa imagem ela foi justamente pensada quando a gente pensa em finanças, em comércio. Eu tenho certeza que deve vir na mente de vocês bolsa de valores, gráficos, porcentagem, né, lucro, dívida. E aí eu até coloquei essa imagem para poder ilustrar que nós vamos entender um pouco mais a dinâmica da OMC. Já no nosso próximo slide, nós vamos ter aí uma contextualização, né, que a OMC é uma organização que tem por objetivo estabelecer um marco institucional comum para regular as relações comerciais. Então, ele trabalha como um regulador aí dessas atividades, dessas ações comerciais, entre diversos membros que a compõem. Então, a OMC, como ela é uma organização, ela tem um leque gigante de países que a compõem. Inclusive, nós vamos falar rapidamente de alguns países, vai ter um mapa para que vocês visualizem aí a OMC de forma espacial, né? Eu acho que se a gente não coloca o mapa, fica até estranho, né, professor? A gente de geografia, a gente tem esse hábito sempre de espacializar as informações, então vai até aparecer para vocês. E voltando lá para aquela leitura, o que é importante a gente entender? Que a OMC ela é um mecanismo de solução pacífica, então lembrando que vocês citaram aí muito a paz, né? Das controvérsias comerciais, tendo como base acordos comerciais atualmente em vigor e criar um ambiente que permita as negociações de novos acordos comerciais entre membros. Esse trechinho específico, ele foi extraído da página do Itamaraty. A página do Itamaraty também é uma página que vale muito a pena vocês pesquisarem, conhecerem. Tem um material super bacana sobre essas questões ligadas ao OMC, né, ao comércio. Então, vale a pena visitar a página do Itamaraty. E agora, para que a gente consiga finalizar essa linha de raciocínio da OMC, vai aparecer aí para vocês na tela a OMC atualmente. Então, acompanhem aí. Atualmente, a OMC conta com 164 membros, sendo o Brasil um dos membros, né, fundadores. A sede da OMC está localizada em Genebra, que fica na Suíça, e as línguas oficiais o inglês, o francês e o espanhol. E vai aparecer já na sequência para vocês o mapa que eu comentei, que é um mapa aí dos países membros, observadores, os não membros, né? E o azulzinho aí que são membros em conjunto com a União Europeia. Então, só para a gente conseguir espacializar aí, vocês que estão acompanhando, por exemplo, são membros aí o Brasil, né, que está pintadinho aí na tonalidade verde, que vocês conseguem observar, Austrália, Catar, Egito, Israel, Suíça, Turquia, e se a gente fosse citar todos, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas só para que vocês consigam ter né, um conhecimento espacial dos membros e observadores, está aí para vocês esse mapa. E agora nós vamos para um vídeo super bacana, que o professor vai comentar um pouquinho, que é do diretor-geral da OMC, né, professor? Perfeito, professor. É o diretor-geral da OMC, que é o Roberto Azevedo, que é brasileiro, que ele fala sobre o papel importante da OMC diante de conflitos. Quando fala de conflitos na OMC, conflitos comerciais, tá? Relações, questão de protecionismo e tal. Então é importante vocês acompanharem, porque dá uma relação clara sobre essa questão aí dos conflitos comerciais do mundo. Vamos lá acompanhar. Esse tiroteio entre Estados Unidos e China, a OMC fica olhando, deixa os dois resolverem, ou a OMC tem um papel? Pois é, essa é uma pergunta até muito boa, porque eu tenho uma enorme dificuldade em explicar para as pessoas que não estão, como vocês, acompanhando o comércio mundial e a atuação da OMC, que a OMC não é um árbitro de futebol. Uhum. Né? O árbitro de futebol, o jogo está se desenvolvendo, tem uma falta no campo, e aí o árbitro apita, falta, né? Você errou, você cobra a falta. A OMC não pode fazer isso, né? Os jogadores estão lá jogando e se tiver uma falta, eles decidem, foi falta, então tá, foi falta mesmo, não sei o quê. Mas se não houver acordo entre eles, aí eles chamam o OMC. Esse cara aqui fez falta, aí vem o VAR. Você acha que é o VAR? Aí vem o VAR, aí a OMC vai lá com televisão e tudo, olha, foi assim, você tá errado.
Muito bem, estamos de volta. Eu acho super bacana essa analogia, né, feita aí pelo Roberto Azevedo, que ele justamente explica como a OMC ela atua, né? Ele faz essa analogia com um jogo de futebol. Então, acho que fica claro, fica fácil para a gente compreender como que a OMC ela atua, né, no planeta e como que são essas ações que ela justamente trabalha. O que é legal da gente ressaltar é que esse trechinho, né, porque é uma reportagem, é uma entrevista, na verdade, é um trechinho muito curtinho, de 1 minuto e 1 segundo, que é do programa Roda Viva da TV Cultura. Então, quem tiver interesse de conhecer mais, de aprofundar, lá, né, na internet, você tem toda a entrevista com o Roberto Azevedo, vale muito a pena assistir. É uma entrevista maravilhosa e esse trechinho eu acho que ele traz para vocês, né, alunos, um entendimento aí até com essa comparação paralela com o futebol, para que a gente consiga entender o que é a OMC. Às vezes a gente pensa que é algo muito distante, né? Nossa, a OMC e tal, e a gente vê que na verdade quais são as ações dela, que são ações que estão ligadas ao comércio, então que diretamente, indiretamente está aí associada à nossa prática do dia a dia, quando a gente pensa em comércio, mercadorias e fluxos, que é o tema da nossa aula passada, né? Então, acho que fica muito mais fácil da gente compreender essas atividades. E agora, como eu falei em atividade, agora nós temos mais uma atividade, e é uma atividade super bacana, né, professor? Isso, lembrando que as atividades que a gente proporciona é para vocês participarem das aulas, tá? Então, vamos aí à tela. Uma perguntinha rapidinha. Explique como a participação do Brasil, explique como a participação do Brasil em diferentes organizações multilaterais pode ser importante. Né? Lembrando que o Brasil é um dos principais, né, autonomias, que tem uma autonomia muito grande aí na OMC e na ONU. Tá? Então, vamos dar aí alguns minutinhos para vocês estarem respondendo. Até já. Bom, vamos lá, a participação dos alunos. A Nerissa falou para não ter guerra aqui. O Kevin para ganhar representação. O Pires, porque o Brasil pode ter paz com outros países e comercializar como eles. O Kaique para não ter guerra aqui. E a Ana para o seu desenvolvimento, professora. Muito bem. É importante a gente ressaltar
que para qualquer país, né, a participação, quando nós falamos em organizações, organismos, é de extrema importância. Até porque nesse momento ele faz aliados, isso é importante, né? Quando nós falamos, até mesmo que o Brasil ele tem uma certa liderança na Organização Mundial do Comércio, né, por conta até mesmo de ter um líder, né, aí à frente, um líder brasileiro. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento e também para ações da própria organização administrativa e política do país. Então, agora, para que a gente consiga finalizar, porque a nossa aula está chegando ao fim, nós vamos trazer para vocês uma atividade, que é a atividade 4. E essa atividade ela é super bacana, porque ela é justamente a atividade que vai encerrar a nossa aula, que é aquela atividade assim, e aí, vocês entenderam o que foi discutido? Vocês entenderam que são aí organizações multilaterais? Entendeu o que isso influencia no comércio, né? Como a OMC ela trabalha, né? Quais são as funções? Nós tivemos aí um vídeo que ilustrou de forma brilhante essas ações, esse passeio da OMC no comércio. Então, eu acho que essa atividade ela vem para fechar. E o professor Antônio ele vai ler com vocês essa atividade. Então vamos lá, a última atividade do dia em Geografia, acompanhem na tela. O que são organismos multilaterais, como esses organismos interferem na economia e no comércio. Ok? Vamos deixar aí alguns minutinhos rapidinho no término dessa aula. Muito bem, estamos de volta. Então, essas questões elas vão ficar aí para vocês conversarem com os professores, com os colegas. São dois questionamentos super pertinentes para a aula. E vai aparecer aqui para vocês, para a gente poder finalizar, o Para Saber Mais. Então, vai ficar aí para vocês na tela. O que seria interessante, né, após essa aula, vocês aí aprofundarem os seus estudos, pesquisem um pouquinho mais sobre o Conselho de Segurança da ONU e também sobre os organismos multilaterais, né? Quais são esses organismos? Quais são os outros organismos? São vários, eu só pude citar aqui pelo nosso tempo alguns, né? Mas existem vários, eu acho que vale a pena vocês aprofundarem aí seus conhecimentos. E eu já vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula de Geografia. Só vai dar para dar tchau, né? Tchau.